E vamos... Cadê? Tá aqui. Bom, só uma retomada então rápida. E aí você vai me falando, tendo dúvida, você vai me falando aqui, ou fala, ou digita, sabe que a sua dúvida é sempre muito bem-vinda, tá certo? Olha só, nós estamos falando de vetor velocidade. Nós estamos na apostila 5, página 169, certo? E esse é a partir desse conteúdo, né? Que é o quê? A velocidade, ela, como vetor, ela tem três coisas: intensidade, direção e sentido. Então, o que a gente falou foi assim: pode ser que mude o valor da velocidade, né? O vetor velocidade vai aumentando. Pode ser que o que mude na velocidade seja para onde ela está indo. Então, ele vem aqui, faz uma curva, muda a direção e o sentido. Então, quando mudar o valor da velocidade, tem aceleração. Quando mudar a direção e o sentido, também tem aceleração. Foi isso que nós falamos. Então, velocidade é um vetor. Então, ela tem intensidade. Se não é mais a cinemática escalar, se não é uma estradinha, a velocidade, para mim, é um vetor. Então, é intensidade, direção e sentido. A intensidade é o valor, o tamanhozinho dele, é o número, é a unidade. A direção e o sentido, para onde ele está indo. Quando variar a velocidade, variar a intensidade, tem uma aceleração, chamada tangencial. Quando mudar a direção e sentido, tem uma aceleração chamada centrípeta. Foi isso que a gente fez semana passada, segunda-feira. Variou o número da velocidade, variou o tamanho do vetor velocidade, tem uma tal de aceleração tangencial, que calcula do mesmo jeito que eu calculava a minha escalar ΔV sobre ΔT, só que aqui é em módulo. Toda vez que mudar a direção e sentido, e toda vez que eu faço curva, muda a direção e sentido, tem uma aceleração chamada centrípeta. Foi isso que nós falamos. Aí nós mostramos cada movimento, tá bem? Se variou a intensidade, tem a tal da tangencial. Se variou a direção e sentido, tem a tal da centrípeta. Bom, já começamos com o exercício 4. No exercício 4, aqui da nossa apostila, estamos aqui na apostila no módulo 15 ainda, vamos mantê-lo aqui. Exercício 4, a página é 169, ok? 169, esse exercício 4 aqui, ó. Deixa eu voltar para o PowerPoint. Tá aqui. Toda vez que o vetor velocidade sofre alguma variação, significa que existe uma aceleração. Perfeito. Existe aceleração que chama tangencial ou linear. Só admitir a entrada aqui. Pronto. Então ele diz, tem uma aceleração chamada tangencial ou linear, é outro nome dela. E tem uma aceleração chamada centrípeta. Tangencial toda vez que mudar o valor da velocidade. Acelerou ou freou. Centrípeta toda vez que eu fizer que mudar a direção e sentido. Quando eu faço curva, muda a direção e sentido. O exercício 4 fala assim: assinale a alternativa correta que caracteriza cada uma dessas duas acelerações. Aí vamos à alternativa A. Aceleração tangencial é consequência, ela existe devido à variação do módulo do vetor velocidade. Se aumentou o número do V ou diminuiu o número do V, tem a tangencial. Verdade. Aceleração centrípeta é consequência da variação da direção do vetor velocidade. Toda vez que muda a direção, tem aceleração centrípeta. Toda vez que eu faço curva, muda a direção. Não é só quando tem curva. Quando mudar a direção, toda vez que faz curva, muda a direção. Mudou a direção, tem a centrípeta. Era exatamente a alternativa A. Que eu quero mais aqui, que você guarde isso. Quando tem essa tal de tangencial? Quando mudar o número do V. Quando eu piso no acelerador ou no freio. Quando que tem a centrípeta? Quando mudar a direção. Toda vez que eu faço curva, muda de direção. Tudo bem? Tranquilos? Por isso, exercício 4, letra A, de amor da minha vida. De amanhã será um novo dia, de preferência sem pandemia. Bom, dúvidas? Tranquilos?
Se tranquilo, se você me entende e me ouve, vou para o próximo. Na verdade, vamos continuar aqui, então. Vamos retomar aquele resumão. Toda vez que eu estou em movimento retilíneo uniforme, MRU, retilíneo reto, uniforme, o número do V constante. É o único movimento que não muda nada na velocidade. Não muda o valor, não muda a direção, não muda o sentido. Nesse movimento, não tem aceleração. Nem tangencial, nem centrípeta. O único movimento que não tem aceleração, nem tangencial, nem centrípeta, e nem a total, a vetorial é total, é a composição dessas duas, mas se essas duas não existem, a total também não. Toda vez que eu estou em linha reta, indo sempre para o mesmo lado, não mudou a direção e sentido. Então, não tem a centrípeta. Toda vez que eu estou em uniforme, não estou pisando nem no acelerador nem no freio. Então, não tem a tangencial. O único movimento que não tem nenhuma aceleração, cuidado, não é movimento uniforme. Porque agora estou falando de vetor, é movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo acelerado, a gente falou isso essa segunda-feira, mas estamos retomando aqui porque é importante. Retilíneo, aí você pensa assim, reto indo daqui para lá, não mudou a direção e sentido, não tem centrípeta. Acelerado, opa, olha o tamanho da velocidade, ó, era isso, aumentou para isso, ele pisou no acelerador. Então tem o quê? É intensidade, não identidade. Ele tem aceleração tangencial. Toda vez que eu tiver aceleração, ó, na direção da velocidade, no mesmo sentido, é porque ele está acelerando. Tudo bem? Não tem centrípeta porque ele não está mudando de direção. E o retilíneo retardado? Toda vez que eu estou freando, também tem uma aceleração. Contra a velocidade, ou na mesma direção, mas no sentido oposto. Nenhum dos três tem centrípeta, porque eles estão em linha reta, indo de um lado para o outro, sem mudar de direção e sentido. Essa é a primeira parte. Eu sei que falamos isso semana passada, mas é que é fundamental retomar esse conceito. A segunda parte é quando tem curva. A total, posso chamar de A ou de gama, é o resultado das duas. Ó, por exemplo, não tem nenhuma nem outra, então não tem a total. Não tem, só tem uma, então a total é essa uma. Só tem uma, então a total é essa uma. Perceba que quando o vetor está a favor da velocidade, ele está acelerando. Quando o vetor da aceleração está contra a velocidade, ele está freando. A total coincide com a tangencial no retilíneo acelerado e no retilíneo retardado. No retilíneo uniforme não tem nenhuma aceleração, nenhuma nem outra, então não tem a total. Que eu chamei de gama, que ele às vezes chama de A simplesmente. Bom, se foi aqui, vamos falar de curva. Cuidado, ó, movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. No movimento circular uniforme, curvilíneo uniforme, tem aceleração. Mas ele é uniforme, não está mudando o número do V, verdade. Mas ele está mudando direção e sentido. Como mudou direção e sentido, tem aceleração centrípeta, que eu sempre desenho para o centro da curva. A tangencial é zero, não tem tangencial. Por quê? Porque ele é uniforme. Cuidado. Ah, se o movimento é uniforme, então ele não tem aceleração. Cuidado. Retilíneo uniforme não tem. Circular uniforme tem. Toda vez que tem curva, tem uma centrípeta. Por quê? Porque quando eu faço curva, olha aqui o vetorzinho, vai mudando a direção e sentido. E se eu estou fazendo curva acelerando, fazendo curva freando, retardando, circular acelerado e retardado, muda tudo. Muda a direção e muda também a intensidade. Então, eu tenho as duas. Tenho a tangencial e a centrípeta. Tangencial e a centrípeta. Ó, perceba, o resultado vai dar aqui inclinado, mas para o lado de cá, onde está a velocidade. Aqui no retardado vai dar aqui no meio, vai dar do outro lado, ó, contra a velocidade. Por quê? Porque a tangencial é contra, que ele está freando. Circular acelerado está acelerando, circular retardado está freando, circular uniforme, o número do V, o módulo, a intensidade é a mesma. Você falou isso tudo da outra vez? Sim. Estamos retomando, só estamos incluindo agora que tem uma tal de
total aqui no meio do caminho. Que se eu tenho as duas, vai ser a soma de vetor das duas. Como é sempre 90 graus uma com a outra, então vai ser aqui no meio, vai ser um Pitágoras. Mas eu estou menos preocupado no cálculo e mais preocupado no conceito. Então, vamos lá. Exercício 9. Exercício 9 fala assim: a figura apresenta em 2 instantes a velocidade V1 e V2 do automóvel, em que, em um plano horizontal, se desloca numa pista circular. Bom, primeira coisa, antes de ler o exercício, se está fazendo curva, tem aceleração centrípeta. Toda vez que faz curva, tem centrípeta que muda a direção e o sentido. Estava indo para lá, vem para cá. Bom, continua lendo. Olha o desenho. O vetor tinha esse tamanho, agora tem esse. Está diminuindo o tamanho do V. Então também tem quem? Tangencial. Tem as duas. Ele fala, ó, com base na figura, dá para ver que o módulo de V1 é maior que o V2. Então ele diminui o número do V. E aí ele faz afirmações. Começar pela primeira. A componente centrípeta da aceleração traduz. Aceleração centrípeta é diferente de zero. Estou fazendo curva. Muda a direção. Tem que ter uma centrípeta. Tudo bem? Alternativa A está correta. Prof, mas também tem a tangencial, porque ele está freando. Sim, mas o que ele falou na A? Tem centrípeta. Verdade verdadeira, tem mesmo. Na letra B, vamos ver as outras? Letra B, a aceleração tangencial apresenta a mesma direção, o mesmo sentido. Não, ele está freando, não está? Então a tangencial é contra a velocidade. Por isso a B está furada. Vamos voltar? C, o movimento do automóvel é circular uniforme. Uniforme, o número do V não muda. Aqui o número do V está mudando. Ó. É um circular, na verdade, retardado. Ele está freando. D, o movimento do automóvel é uniformemente acelerado. Não, ele está freando. Os vetores de velocidade e aceleração são perpendiculares. Não. Quem quer 90 graus? A velocidade e a aceleração centrípeta. Tudo bem? Por isso, a alternativa A, de amor da minha vida. Antes de eu seguir, dúvidas, por favor. Falem comigo, me dê sinal de vida aí, de onde você está. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações? Nada, professor. Não? Tranquilo? Não. Sim. Legal. Bom, tem um exercício um pouco mais difícil, mas antes do mais difícil de todo, ó, você está vendo que eu estou fazendo, fiz o básico, eu fiz o médio, fazer o desafio também, mas na verdade só mudei a ordem para a gente treinar primeiro essa coisa do conceito. Ele fala assim, ó, uma pista é constituída de 3 trechos, AB, BC, CD. O AB é uma reta, o BC é uma curva, o CD é uma reta. Tá bom. E ele fala, apesar de eu ver isso no desenho, ele fala 2 retos e 1 circular. Beleza. Se a velocidade percorre toda a pista é constante, velocidade escalar constante, o valor da velocidade é constante. Bom, vamos lá. No trecho AB é reto e valor constante, MRU. No MRU é o único que não tem aceleração. No trecho CD é reto e ele falou que a velocidade, o número é constante. MRU também não tem aceleração. No trecho BC é uniforme, só que é curvo. E toda vez que tem curva, tem uma aceleração. Que é quem? A centrípeta. Tudo bem? Então, eu tenho uma aceleração que não é zero no trecho BC. Ó, ela é constante. Não nula no trecho BC. A aceleração centrípeta é V2 sobre R. O raio não mudou, o número do V não muda, então o valor dela é o mesmo. Tudo bem? Podia estar mudando se o número do V estivesse mudando. Então vamos só tomar um cuidado. Toda vez que eu estou em linha reta e o número do V não muda, é o MRU, não tem aceleração nenhuma. É o único movimento que não tem aceleração nenhuma. Mas o movimento circular uniforme tem aceleração. Qual aceleração? A centrípeta. Por isso a alternativa D é a correta. Falem que eu escuto. Tudo bem? Porque eu vou para o mais difícil deles agora,
que, na verdade, o que eu quero é isso, que você consiga pensar assim. Tem duas coisas que eu preciso pensar. O número do V está mudando ou não? Se não está mudando, é uniforme, não está mudando, não tem aceleração tangencial. Está mudando, está acelerando ou freando, é acelerado ou retardado? Então tem aceleração tangencial. Ele está em linha reta, indo do lado, indo sempre no mesmo sentido? Não tem centrípeta. Ele está fazendo curva? Está fazendo curva e está mudando de direção e sentido. Tem centrípeta. O total é o total dos dois. Por mais estranho que seja a frase que eu acabei de falar. Bom, o exercício 8, para fechar, ele quer que eu diga, olha, qual movimento é qual? E ele dá uns desenhos aí. A velocidade é sempre para a direita. Nesse caso aqui, ele tem uma aceleração total inclinada. Aqui não tem aceleração total. Aqui a aceleração total está na mesma direção da velocidade. Aqui está inclinada. Aqui está 90 graus. Aqui está na mesma direção, sentido oposto. Deixe-me admitir aqui. Eu vou para o meu resumo. Retilíneo uniforme não tem nenhuma aceleração. O único que não tem aceleração nenhuma é no retilíneo uniforme. Cadê aqui? Esse B aqui não tem aceleração. No retilíneo acelerado, a aceleração e a velocidade estão indo para o mesmo lado. No retilíneo retardado, está um contra o outro. Peguei os três que são retos. Depois eu vou analisar os que são curvos. Então, qual que não tem aceleração? A velocidade é para a direita, mas a aceleração é zero. Retilíneo uniforme. Eu te chamei de gama, ele chamou de A. Qual que é quando os dois estão na mesma linha e no mesmo sentido? É o MRA, movimento retilíneo acelerado. Qual que eles estão na mesma linha e está um contra o outro? É o retilíneo retardado. Então, se está na mesma direção, ele está em linha reta. Ou está acelerando, ou está freando. Se só tem ele, né? Se o total é isso. Agora vamos pensar na curva. Quando eu estou no MCU, a velocidade e a aceleração são 90 graus. Então esse cara aqui, esse aqui, velocidade e aceleração 90 graus. MCU. Circular, uniforme. Não tem tangencial, só tem centrípeta. O A e o C são inclinados. Por quê? Porque tem os dois. Tem uma, tem outra. 90 graus entre si. E aí no meio vai ter uma aceleração. Então, no circular acelerado, velocidade para cá, aceleração tangencial para cá e uma centrípeta para lá. Circular acelerado, circular retardado. Como é que você sabe que esse cara é o circular acelerado? Porque quando é circular acelerado, eu tenho uma aceleração tangencial a favor da velocidade, uma aceleração para o centro, aceleração total é o meio do caminho, mas só para o lado do que está indo V. Para o lado que está indo V. Circular retardado, eu tenho aceleração centrípeta, tenho a tangencial, só que ela está contra a velocidade. Então, o total é também contra, para o outro lado, mas contra. Então, é inclinado. Inclinado assim significa que eu tenho uma tangencial e uma centrípeta aqui. Por isso ele está freando. Inclinado assim significa que ele tem uma tangencial e uma centrípeta aqui. Por isso que ele está acelerando. Era essa a relação que ele queria. Falem comigo. Essa é bem mais difícil, mas é importante para a gente treinar. Os nomes com qual aceleração tem. Não vou decorar, vou deduzir na hora. O que eu preciso guardar é MCU e MRU não são a mesma coisa. O único movimento que não tem aceleração, MRU. No MCU só tem, toda vez que tem curva, tem uma tal de centrípeta. Falem comigo. Dúvidas, dificuldades, questionamentos? Indagações. Nenhuma dúvida não, professor. Foi tudo bem tranquilo. Tranquilo? Legal. Mais alguém? Tudo bem? Tranquilo? Porque, na verdade, é isso. O que eu quero
fundamentalmente, é saber quando tem cada um. E aí nós falamos na aula passada, então só para fechar, que eu vou ainda fazer de mais contas depois, que quando eu tenho os dois, por exemplo, aqui eu tenho os dois, está fazendo curva, tem centrípeta. Está aumentando o número do V, tem a tangencial. O gama, ou A, resultado das duas, é a soma das duas, vetorialmente falando. Então, vai ser 90 graus entre elas, vai ser um Pitágoras ali. Mas o que eu estou preocupado só a frisar é a aceleração centrípeta. Como que eu calculo? Uma fórmula é V2 sobre R, a velocidade naquele ponto ao quadrado dividido pelo raio. A direção é radial, traduz para mim, na direção do raio da circunferência, e o sentido é para o centro. Por isso que ela chama centrípeta, que era para o centro. Toda a tangencial, toda vez a intensidade é o mesmo valor do A que eu estou acostumado, só que em módulo, é o ΔV sobre ΔT. A direção é a mesma da velocidade, o sentido a favor se ele está acelerando, contra se ele está freando, retardando. É isso. Basicamente é isso. Basicamente é esse o nosso conteúdo. Estou mais ainda preocupado mesmo a gente guardar. Nós vamos ficar um tempo em movimento circular, vamos falar de transmissão, mas essa parte aqui, ela é fundamental para a gente poder seguir. Se tudo bem, tá. Se eu tiver as duas, como eu faço? Soma de vetores, como é 90 graus, o total é o Pitágoras dos dois. Belezinha? Muito bem. Vou deixar para alguém, se alguém quiser printar. Fundamentalmente, hoje é isso. Aí ver se temos dúvidas para a gente. Não quero avançar para além desse conteúdo aqui. Ficar muito claro para a gente esses exercícios. Então, refazer 2 deles, né? Que está na lista, que está no roteiro, como tarefa, para a gente poder guardar isso tudo. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas?